Muito bem, gente. Nós estamos hoje na penúltima mensagem da nossa série sobre o livro de Josué. Hoje é a penúltima, domingo que vem, a última mensagem. E Josué, para quem conhece a Bíblia, é o livro que conta a conquista da terra depois que o povo sai do cativeiro do Egito, tá? Você conhece a história do Êxodo, né? Muito famosa, a história dos 10 mandamentos. Então, o povo sai do cativeiro lá do Egito, passa pelo Mar Vermelho, fica 40 anos no deserto, depois aquela geração toda morre, entre eles Arão e Moisés, e é substituída por uma nova geração, sob a liderança de Josué, que leva o povo a conquistar a terra, tá? Então, você tem toda aquela história da conquista, o que a gente está vendo aqui sobre o que aconteceu na conquista, mas não sob a perspectiva de conhecer apenas a história. A maioria aqui já conhece a história, tá? Nós queremos ver quais são os ensinos espirituais a partir do livro de Josué. E aí, para você entender melhor, tá? O nosso tema hoje específico é Fuja das Alianças Malignas, daqui a pouco vou explicar, mas para você entender melhor o livro de Josué sobre um estudo espiritual, recomendamos um livro para você, um livro muito bom, esse livro aí, Josué, o Manual da Vida Abundante, escrito pelo pastor Cote, pastor Marcos Borges, ele é líder da Jocum lá no Paraná, e também tem um trabalho muito bom, muito consistente na área de cura, de libertação, um homem de Deus muito equilibrado e muito bíblico. Recomendo demais esse livro dele aí, tá bom? Então, quem não adquiriu, dá tempo de adquirir, mesmo depois que a série acabar, leia esse livro, ele é muito bom mesmo. E você vai ver neste livro que nós aprendemos que o Êxodo é uma ilustração da nossa salvação. É uma história real, mas também é uma ilustração da nossa salvação. E o livro de Josué é uma ilustração da nossa santificação. Também é um fato real, aconteceu, mas é também um ensino, uma alegoria da nossa santificação. E Moisés, tradicionalmente, é visto como um tipo, uma alegoria da obra de Jesus, a obra de libertação. E o Josué, neste nosso estudo, é também um tipo, uma alegoria da pessoa do Espírito Santo. Ele não é o Espírito Santo, ele é uma ilustração da obra do Espírito Santo no processo de santificação. A conquista da terra é a conquista da nossa alma. O Espírito Santo vai conquistando a nossa alma, e isso a gente viu ao longo aí das mensagens. O que vimos até aqui nas mensagens? Vimos primeiro a necessidade de um contato permanente com a palavra de Deus, foi a primeira mensagem. Depois vimos que nós precisamos mapear a nossa alma para descobrir as áreas em que precisa tratamento, né? Vimos também a necessidade do arrependimento profundo, representado pela travessia do Rio Jordão, e a fé, representada pelos altares que foram construídos. Vimos a necessidade de estabelecer uma aliança com Deus, né? E a necessidade de vencer as áreas de derrota. Agora, hoje, vamos voltar a falar de aliança, mas no entendimento de que nós temos que tomar cuidado com as alianças malignas. Pastor, que história é essa? Você vai saber e vai ver que é muito bíblico, que nós temos que tomar cuidado com alianças malignas. Tem gente entrando em aliança sem saber. Alguns até sabem, mas alguns estão entrando em aliança maligna sem perceber, ou, mesmo sabendo, correndo risco. E nós vamos ver um pouco disso hoje, tá? Vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito de Deus que fale ao seu coração. Pai, traz ao nosso entendimento a Tua palavra, a Tua revelação,
a tua direção para nós. Traz ao nosso entendimento, Senhor, o que é que o Senhor quer que aprendamos hoje para praticar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode abrir sua Bíblia aí, capítulos 9 e 10 do livro de Josué, tá? Pode manter aberto aí para você dar uma acompanhada. Bom, lembrando que Josué fala da conquista de Canaã, a terra prometida. Josué estava vencendo todos os inimigos. Lembra que os muros de Jericó caíram, depois foi a cidade de Ai, e aí a fama de Josué estava se espalhando, a fama do povo de Deus, de que era um exército que contava com a ajuda de Deus e iria vencer todos os demais. E aí, um povo lá de Canaã, chamado Eveus, das cidades de Gibeon, que era a principal, Quefira, Beerote e Kiriate Jearimcom, essas cidades, tá, eles fizeram um ardil, fizeram uma enganação. O que eles fizeram? Eles colocaram pessoas com roupas velhas, com sacolas velhas, cheias de pães velhos, e foram então, esse grupo aí que foi representando as cidades, foi até Josué dizendo, olha, nós somos de uma cidade muito longe, não é dessa região não, é muito longe. Olha só, aqui a nossa roupa gasta, né, as nossas sacolas gastas, o pão que saiu quentinho agora está bolorento. Olha, e nós viemos só para dizer o quanto nós admiramos vocês e queremos fazer uma aliança com vocês. E a Bíblia diz lá em Josué 9,14, que nem Josué e nem os líderes de Israel consultaram ao Senhor. E eles fizeram uma aliança com esse povo, como a cidade de Gibeon era a cidade principal, foram chamados então dos gibeonitas, tá? Fizeram aliança com os gibeonitas. Se eles tivessem consultado a Deus, veriam que não era para fazer aliança, porque aquela região toda era uma região contaminada por muitos e muitos e muitos pecados. Havia infanticídio, sacrifícios humanos, muita idolatria, muita feitiçaria, muita imoralidade. Era uma terra contaminada demais, que precisava ser limpa antes até mesmo do povo se estabelecer totalmente lá. E como Deus tinha dito, expulsem todos que estão aí, porque nós temos que limpar essa terra. E aí, por conta desta aliança, esse povo, os heveus, ficaram habitando entre o povo de Israel. E isso vai trazer muitas consequências ruins ao longo dos séculos, tá? Até o tempo de Saul teve problema, né, com os gibeonitas. 500 anos depois, ainda tinha problema com esse povo por causa da aliança que foi feita. Bom, os capítulos 9 e 10 de Josué vão nos falar das consequências de uma aliança que é feita sem a direção de Deus, que nós estamos chamando de uma aliança maligna, tá? Mas você pode também dizer, qualquer aliança sem a direção de Deus pode ser um grande problema na sua vida. E a Bíblia fala da importância do conceito de aliança. Em hebraico, berit, em grego, diateque, tá? Aliança é algo muito, muito sério na Bíblia, muito sério. É tão sério que, inclusive, a própria Bíblia é dividida em antiga aliança e nova aliança. Que quem é batista raiz aprendeu, né? Velho Testamento e Novo Testamento, né? Testamento e aliança são sinônimos aqui, tá bom? Então, o conceito de aliança é muito, muito importante na Bíblia. A aliança é coisa muito, muito séria para Deus. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ele fez aliança com o povo hebreu, fez aliança com a nação de Israel através dos reis, profetas e sacerdotes, e fez modernamente uma aliança com a igreja.
e com toda a humanidade. E aí Deus foi, ao longo da história da revelação, fazendo essas alianças. Quer ver alguns exemplos, para você ter ideia? Gênesis 3,15, que é o texto chamado proto-evangelho, que já anuncia lá no Éden o sacrifício de Jesus. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, está falando aí para a serpente, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, que é Jesus, te ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é uma aliança que Deus fez, de que haveria uma salvação, um jeito de derrotar a serpente. Lá em João 3,16, nós vamos ter o texto que fala que pela fé nós temos vida eterna através do sacrifício de Jesus. E o texto de Hebreus 8, de 8 a 10, muito interessante, diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel lá no Sinai, logo depois da saída do Egito. Essa aliança foi sendo renovada com o tempo. Mas depois o povo se afastou e essa aliança foi transferida para a igreja. E a lei que era escrita em tábuas de pedra, através do Espírito Santo, passa a habitar nos nossos corações. Então, gente, a aliança é coisa muito séria para Deus, tá? Muito séria. É muito importante para Deus o conceito de aliança. Na Bíblia tem muitas e muitas alianças ali. Agora, assim como existem alianças divinas feitas com Deus, existem alianças malignas feitas com Satanás e seus demônios. E você pode pensar, talvez, aquela coisa mais extrema, né? Que aparece em filme, que a pessoa assina com sangue, coisa assim. Isso aí, gente, é o extremo. É possível fazer várias alianças sem a pessoa perceber, dentro de várias religiões, algumas até que se dizem cristãs, a pessoa faz aliança errada, maligna, sem perceber. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com alianças. Temos que fazer um filtro muito bom no tipo de aliança que fazemos. Agora, temos que fazer uma diferença entre aliança e convívio. Vamos imaginar que você vai num comércio e você compra alguma coisa lá. Tá bom? Você comprou alguma coisa. Mas você não sabe que o dono do estabelecimento é um feiticeiro e tudo que ele faz, ele consagra para as entidades. Tem problema de comprar alguma coisa daquela pessoa ali? Não, não tem. Não tem. Agora, imagine que aquele homem chame você para ser sócio dele. Deixa de ser convívio e passa a ser uma aliança. Aí você já está contribuindo, através de uma concordância, o que ele está fazendo, tá? No convívio, eu não sou responsável, eu valido a conduta da pessoa. Mas na aliança, eu valido e eu sou responsável ou corresponsável pela conduta daquela pessoa. Tornei-me sócio dele. Isso é aliança maligna, tá bom? Tem um exemplo na Bíblia sobre isso. Tá? No tempo do apóstolo Paulo, os animais eram consagrados a entidades em sacrifícios. Então, se fazia lá um altar para um deus de Roma, para Apolo, para Zeus, para Diana, para vários outros. Aí sacrificava animal. Depois, os sacerdotes pegavam aquele animal e vendiam para os açougueiros. E os açougueiros vendiam na feira. E alguns convertidos estavam pensando assim: podemos ou não podemos comer essa carne?
E Paulo diz, se a sua consciência for forte e você faz uma oração ali e pedindo que Deus abençoe o alimento e você não tem problema com isso, pode comprar carne, não pergunta de onde veio. Pode comprar, Paulo fala isso, não pergunta de onde veio. Pode comprar carne, ora, santifica e come. Porém, se tem algum irmão seu que tem a consciência fraca e ele está muito incomodado com aquilo, se você souber que a procedência da carne é errada e aí o seu irmão estiver próximo e aquilo incomodar ele, aí você não come. Então, veja que comprar a carne que tinha sido consagrada a uma entidade não era uma aliança. Agora, imagine que a pessoa se tornasse sócia do açougueiro. E sabia, esse aqui é um boi que está vindo lá do sacrifício de Apolo. Não é? Você já se torna corresponsável por aquela atitude. Tá? Então, nós temos que fazer essa distinção. Agora, quais são as alianças modernas? Porque, pastor, está falando aí de aliança de que Josué fez com Gibeão, né, com os heveus, está falando de aliança do tempo lá de Paulo. E agora, modernamente, que são essas alianças? Segura aí na cadeira, tá, gente? Segura, principalmente os mais jovens, segura aí. Jovens, adolescentes, preste atenção. Quais são as alianças modernas? Namoro. Namoro é aliança, pastor? É. Namoro é aliança. Casamento, mais ainda. Casamento é aliança profunda, seríssima. Contrato comercial. Você vai fazer um contrato que vai te aliançar com alguém. Lembrando que não é um mero convívio, é algo mais profundo. Acordo político. Você faz um acordo político sabendo que aquela atividade muitas vezes está sendo consagrada também. Sociedade empresarial, sociedade ministerial. Como é que é, pastor? Tem muita igreja que se diz cristã, mas é demoníaca. E se nós fizermos uma aliança com essas pessoas, nós estamos participando dos erros deles. Você não tem ideia de quanto convite aparece aqui. E a gente tem que dizer, não, obrigado, mas não queremos. E, tem evento que tem elementos místicos. Vou te dar um exemplo claríssimo aqui no Brasil. Virou moda no Brasil o curso de coaching, né? No mundo todo virou moda. Tá, existe muita coisa boa no coaching, eu não sou contra, não. Tem muita coisa boa, tem ciência, tem orientação ali, tem muita coisa boa. Agora, tem um pessoal que faz treinamento de coaching que leva você para uma fazenda para você abraçar a árvore, para você fazer pactos, entendeu? Está dentro do pacote de treinamento de coaching. Não todos, claro, mas tem alguns que o povo lá participar de coisa mística, né? Vai pegar cristais, vai abraçar a árvore, né? Vai lá ficar quase que adorando o sol. Então, isso é uma aliança que você faz em participar de um treinamento, de um evento dessa natureza. E pastor, não sabia, não. Tome cuidado. Beijar a pedra. Gente, com muito cuidado. Gente que entra para a sociedade secreta, vai fazer, às vezes, uns pactos e não sabia que ia entrar nessa furada. Cuidado quem está pensando em entrar em sociedade secreta aí. Tem várias. Tá? Porque também vai fazer uma aliança. Então, são alianças modernas, tá? Acordo comercial, sociedade empresarial, participação em eventos, acordos políticos e jovens, namoro e casamento. São alianças. Muito cuidado com essas alianças modernas, tá? Vamos aprender com a história de Josué sobre essa questão e como lidar com isso, tá? Como que você lida, como que você se protege, como que você se blinda contra alianças. E se, porventura, você entrar numa furada sem saber, tá? Que entrou numa aliança que não devia. Quando eu falo maligna, gente, nem tudo é assim claramente maligno ou extremamente maligno. Só é errado, tá bom? Então, você pode trocar a aliança maligna por aliança errada, aliança não aprovada por Deus. Como que você toma cuidado com isso? Bom, primeiro, vigie e consulte a Deus.
recebeu um convite comercial para entrar numa sociedade. O que você faz? Pesquisa tudo que você puder e consulte a Deus. Está pensando em namorar alguém? Primeiro que se não é da igreja, aí já está errado mesmo, viu? Mas se você está aí pensando mesmo que alguém da igreja, você vigia e pergunta para Deus. Porque a aliança de casamento é coisa seríssima. O texto fala: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, né? Estava com pão bolorento, roupa gasta, né? Bolsa gasta, mas não consultaram o Senhor. Então Josué, veja que ele fez, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com juramento. Minha gente, Josué é um homem de Deus, fazendo tudo certo, mas nessa hora pisou muito na bola. Porque ele não consultou. Se ele tivesse consultado, eu diria, não faça aliança, porque eles estão mentindo para vocês, eles são aqui da terra, não são de longe. Não é para fazer aliança com eles. Então, cuidado. Vou repetir, vou reforçar, né? Na linguagem didática, reforço. Não comece um namoro, não case, não assine um contrato, não faça uma parceria comercial, não aceite um emprego, não faça um concurso público, não entre em uma sociedade, não faça parceria ministerial, não participe de eventos, etc., etc., sem consultar o Senhor. Ou antes, tá? Consulte o Senhor. Se você fizer isso e realmente for intenso na sua oração com Deus, tenha certeza que o Espírito vai testificar dentro de você se é para fazer ou não fazer. Gente, eu já tive assim, na beiradinha de fazer bobagem. De entrar em aliança com quem não devia. Mas na beiradinha, assim, quase. Aí você começa a orar e Deus diz, não avance. Ou ele dá um embaraço. Às vezes Deus te atrapalha um bocado e você está desesperado. Por que Deus está me atrapalhando aqui? O que está dando errado? É Deus te livrando da bobagem. Então, ore, peça conselhos. Atenção! Deus fala pela boca de pai e mãe. Amém? Vou falar de novo. Deus fala pela boca de pai e mãe. Deus fala pela boca de pastor. Vamos ver qual que foi melhor aqui. Gente, ouça líderes, ouça o seu líder de célula, ouça o seu líder de ministério, ouça os pastores, um irmão mais velho, aquele mais prudente, aquele que você sabe que tem uma vida com Deus, né? Peça conselho. Deus não fala só direto com você, num sonho, numa palavra assim, não. Deus fala através dos seus líderes, através dos seus pais, através das pessoas que você busca para pedir conselho, se forem pessoas idôneas. Então, quando diz consulte a Deus, muitas vezes é consultar um pai e mãe, um pastor, um líder, e através dessa consulta Deus fala também. Então, muito cuidado com a aliança. Consulte a Deus. Segundo, busque o dom de discernimento de espíritos. Que história é essa, pastor, de dom de discernimento do espírito? Vou explicar. 1 Coríntios 12, só antes. Na época de Josué, Deus falava direto. Né? Ouvia uma voz, Deus falava direto. Então, Josué podia falar com Deus e ouvir direto com Deus. Hoje, o falar de Deus quase que totalmente é através do Espírito Santo. Ou em você, ou em alguém que ele toca para falar com você. Pode ter um anjo, pode ter um sonho, pode ter um monte de coisa, mas normalmente é através de um dom de revelação, de um dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, uma profecia, ou do dom de discernir espíritos. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 12, 7 a 10. A cada um
porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Pastor, o que é isso? Outro dia eu explico, tá? Isso aqui merece um estudo só de dons. Guarda aí. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outros, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de língua. Pastor, discernimento de espírito vai saber o nome do demônio? Já ouvi isso? O discernimento de espírito saber, esse aqui é Beuzebu, esse aqui é Mamon, esse aqui... Não, não é isso não. Não é esse o dom de discernimento de espírito, tá? A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 31, para buscar com dedicação os melhores dons, tá? O que é o dom do discernimento de espírito? Basicamente, é você, pelo Espírito de Deus, discernir o que vem de Deus, o que vem do homem, o que vem de você mesmo e o que vem do diabo. O Espírito aí é esse caminho, né? Esse processo, de onde vem. Discernimento do Espírito que está falando. Qual é o Espírito? É o Espírito de Deus? É o seu próprio Espírito ou é o Espírito maligno que está falando? É o Espírito do homem? É o Espírito de Deus ou é o Espírito do demônio? Isso é discernimento de espíritos. Então a Bíblia diz que a igreja precisa desse dom para não entrar em aliança errada, para se proteger. E não somente a igreja, também a pessoa, o indivíduo. E, gente, o dom de discernimento de espírito vai proteger a igreja contra heresias. Na nossa Escola Bíblica Identidade, estamos tendo aula sobre isso. É sobre os desvios doutrinários da revelação da palavra de Deus. Quando a igreja busca o Senhor, o próprio Espírito Santo vai discernindo. Não, essa tendência teológica aqui está errada, esse caminho está errado, essa interpretação aqui está errada, porque você discerne o que vem de Deus, discerne o que vem do homem e discerne o que vem do maligno. Tá bom? Então não é saber nome de demônio, não. É isso aí. Ok? Então, primeiro, vigiar e orar. Segundo, discernir, através da ação de Deus. Terceiro, essa aqui é pesada, hein? Honre a sua palavra. Coloca aí 3. Vou explicar também, tá? Segura aí. Josué 9, 16, 19. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e em 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote, Kiriate, Jearim. Mas não os atacaram. Não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor. O juramento foi em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. O pessoal foi lá, ô Josué, pisou na bola, hein? Você foi fazer aliança com o inimigo? Aí Josué responde o seguinte: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, e por isso não podemos tocar neles. Qual foi a consequência? Quando os outros reis souberam que os heveus haviam feito aliança com Israel, os outros reis não atacaram Israel, estavam com medo de Israel, foram lá atacar os gibeonitas. Josué 10, 3. Por isso, Adoni-Zequede, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Orão, ou a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-nos a atacar Gibeon,
pois ela fez paz com Israel e com os israelitas. Então, por causa da aliança com Israel, agora os outros reis queriam atacar Gibeão também. E o que o povo de Israel faz? Josué 10, 6 a 8. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse: o Senhor a Josué. Gente, olha só, quem disse agora foi o Senhor. Não foi da cabeça só de Josué, não. O Senhor disse para Josué, mais ou menos assim: já que você fez aliança, fez bobagem, vai pagar um preço por ela, mas já que fez, eu vou honrar. Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Apesar do erro de não ouvir a Deus, apesar do erro de firmar uma aliança com os heveus, Josué manteve sua palavra, não atacou os heveus e ainda os livrou de outros exércitos. Neste caso, faltar com sua palavra seria um erro ainda maior. Gente, aliança é coisa séria para Deus, já falei isso, né? Palavra empenhada também. Existem alianças que podem e devem ser rompidas. Por exemplo, alguém fez cabeça, fez trabalho, fez um monte de porcaria lá na feitiçaria antes de se converter, é uma aliança. Aí se converte, anula aquela aliança. Essa deve ser anulada. Agora, casou com quem não devia. Aliança. E agora vai desfazer a aliança? Ah, casei com quem não devia. Posso desfazer a aliança? Não pode. Tem que manter a aliança. Esse é o tipo de aliança que você não devia ter feito, devia ter consultado o Senhor, mas se fez, tem que manter. Tem que manter e aí corrigir. É o próximo ponto, daqui a pouco a gente vai ver. Corrigir, tá? Tem alianças que podem ser desfeitas. Tem alianças que você tem que honrar. Honrar. Porque aliança para Deus é coisa muito séria. Qual que pode, qual que não pode, aí tem que ver caso a caso. Algumas são clássicas, né? Aliança na feitiçaria, fazer a cabeça, esse negócio, claro que tem que romper. Consagrações, né? Às vezes o pai consagra um filho para a entidade, para uma entidade, mesmo que tenha nome de santo católico, muitas vezes é consagração à entidade. Essa tem que romper. Mas existem alianças que você não pode romper. Ou, para romper, tem que pagar um preço. Imagina, você fez uma sociedade comercial com alguém, descobriu que estava errada, aí você tem que desfazer. Mas você não pode simplesmente dizer para a pessoa, a partir de hoje não tem mais aliança. Não. Se tiver multa, tem que pagar, tiver algum ajuste, tem que fazer, pagar o preço para desfazer a aliança que você não devia ter feito. Então, atento com isso, tá? Então, mantenha sua palavra, honre sua palavra. Quarto lugar, corrija o erro. Veja, apesar de manter a palavra, Josué procurou corrigir o que dava para corrigir. Ponto 4 aí, corrija o erro. Josué 9, 22, 23. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Aí agora vem a correção. Agora vocês estão debaixo da maldição, Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Fez aliança, livrou da morte ali, né? Da guerra. Mas agora tem um preço. Isso é interessante, gente, que eles vão rachar lenha e carregar água aonde? Qualquer lugar? Na casa de Deus. Para quê?
para dia e noite ouvir a palavra de Deus. Pensa, eles estão lá, vendo os sacerdotes trabalhar, né, a lei do Senhor, dia e noite. Agora vocês agora fizeram aliança, enganaram a gente, agora é aqui, ó, é aqui. Casou errado, né? A pessoa que tem que tirar você da igreja, você que tem que arrastar ela para cá, de algum jeito. Dá seu jeito, mas traz. Vai ralar o joelho, vai chorar, vai jejuar, rala o joelho, ora, traz aqui, para rachar a lenha e trazer água aqui. Violência doméstica, nesse caso aí vai ter que fazer um pouquinho. Eu sei, gente, que tem como corrigir em parte o erro. Não dá para corrigir tudo. Mas a Bíblia fala que Josué, percebendo a manipulação, porque toda aliança errada tem manipulação, percebendo o engano, diz, bom, não vou faltar com a minha palavra, mas esse povo aqui vai ter que pagar pela mentira deles, vai ter que pagar pela dissimulação. Se eles fossem embora da terra, não teria guerra com eles, eles sabiam que a gente ia conquistar, fossem embora, mas resolveram ficar sem guerra e fizeram aliança através da mentira, da manipulação, então agora eles têm que pagar o preço também. Eu vou pagar um preço, eles têm que pagar também. Então, nós não somos eternamente reféns de uma aliança maligna, uma aliança errada. Você não é refém dela para sempre. Em parte, você tem que manter, mas você não é totalmente refém de um erro desses. Se você cometeu, tem como consertar, tem como corrigir, né? Aqui é um exemplo, mas é claro que cada situação é uma. Se você fez uma aliança comercial, uma aliança ministerial, um casamento, né, uma sociedade, um acordo, e viu que não era de Deus, tem como corrigir. Tem seu preço, mas tem como corrigir. Tá? Então, você não é totalmente dependente disso. Quinto lugar, clame pela intervenção sobrenatural de Deus. Veja, você tem que corrigir, mas tem coisa que é só Deus que faz. Como a Silene falou aqui, não é com violência doméstica, não. É no joelho. Olha só o que aconteceu, gente. Olha só o que aconteceu. Preste atenção que esse aqui é um dos milagres mais extraordinários de toda a história da Bíblia. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca, antes nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Minha gente, me acompanha aqui. Fez a aliança errada, não fez? Manteve a palavra, não manteve? E agora é Deus que faz esse milagre, para proteger o povo que fez a aliança errada com Israel. O sol parou. Gente, os astrônomos vão dizer que isso é impossível. Na verdade, não é o Sol que parou, na Terra que está girando, né? A Terra parou de girar. Se você for perguntar para um astrônomo, para um cientista, vai dizer que isso é impossível. Ia dar problema nas marés, ia dar problema no ecossistema, ia dar problema de todo tipo, né? Ia dar pane geral no mundo. Eu não sei como é que Deus fez, mas parou. Gente, nem antes nem depois tem um milagre desse na Bíblia. Aliás, tem um parecido, que é quando a sombra do sol de Acás volta a 15 graus, quando o rei Ezequias foi curado. É outro negócio esquisito, né? Que aí a terra deu uma voltinha para trás, assim, né? Uma parou, a outra, eu não sei qual que foi mais, né?
Mais forte, mas ali diz que o Sol retrocedeu, ou seja, a Terra deu uma giradinha para trás. 2 milagres extraordinários. Depois vai dar o dia inteiro, né? Um dia a astronomia vai descobrir que falta um dia no universo, né? Que é quase um dia de Josué, mais aqueles 15 graus do Sol lá do relógio de Acais, deve dar um dia. Tá certo? Bom. Então, ó, ainda bem que a gente tem gente inteligente aqui, ó, resolve para a gente. 15 graus é 1 hora. Gente, pensa bem o milagre que Deus fez em cima da palavra de Josué de manter uma aliança que ele fez errada. Deus dá jeito, Deus conserta, Deus é o Deus do sobrenatural. Se você está enroscado, pensa assim, como é que eu vou resolver isso, essa bobagem que eu fiz? Ora que melhora, ora que dá jeito. Conte com o milagre, conte com a intervenção de Deus. Minha última palavra para você, como pastor, que eu me protejo de aliança maligna. Além de conhecer a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia, saber os mandamentos de Deus, de orar, de jejuar, de estar aqui na igreja para ouvir mensagens como essa, na célula, que vai estudar essa mensagem a semana toda. Além disso tudo, de ouvir lá as crianças ouvirem na escola bíblica, os adultos ouvirem na escola bíblica. Além disso tudo, de ler bons livros, de buscar a Deus, você precisa fazer uma aliança com Deus. Recepção, fica pronta aí para distribuir aquela folha. Vocês vão receber agora uma folha, tá? Que folha é essa? Eu sou advogado, minha gente, então minha cabeça funciona assim. Você vai agora assinar um contrato. Um contrato de aliança com Deus. Olha só os termos do contrato, presta atenção. Você tem que anotar que isso é uma aliança inicial ou uma renovação da aliança, tá? Se você não tem Jesus, é inicial. Se você já tem, é renovação. Quais são as partes? É a Trindade e... Coloca seu nome aqui, tá? Você vai colocar o seu nome no papel. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. São as partes. Objeto, filiação divina, vida eterna, abençoada e abençoadora. João 1, 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Qual o preço do contrato? O sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 a 20. Pode distribuir. Por vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeita, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Esse é o preço. Qual que é o prazo do contrato? Por toda a eternidade. João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quais são as condições do contrato? Fidelidade de Deus e obediência do homem. Deuteronômio 7, 9. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Qual é a multa? Multa, perda da cobertura espiritual, perda da alegria da salvação. Salmo 51, 11, 12. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Penalidade por quebra de contrato, tá? A multa é por atraso, coisa assim, tá? Qual é a penalidade? A penalidade máxima é apostasia e abandono da fé. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Disposições gerais. Cumprimento dos eternos propósitos de Deus. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Foro,
Coração humano. 2 Coríntios 3:3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E as testemunhas, anjos, criaturas celestiais e os santos na glória. Hebreus 12, 1-2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Dá a caneta aqui, Vera. Deixa eu assinar a minha já aqui. Bota seu nome e assina. De um lado você viu que está a Trindade aí, né? Esse é o tetagrama sagrado, tá? O nome de Deus é esse daí, que está aí assinado, tá bom? Então, o meu é uma renovação. Trindade e o Ricardo Aurino. E eu quero renovar minha aliança com Deus. Deixa eu assinar aqui. Aleluia. Renova, assina, dobra esse papel, bota na sua Bíblia, no bolso ou na bolsa, mas não deixe escondido na gaveta para o resto da vida, não. De vez em quando você olha o contrato e diz, ixi, ó meu contrato aqui com Deus. Vou obedecer esse contrato, somos partes contratantes. Né, pastor Carlos, que é advogado também? Vale, não vale? Está valendo. Está valendo? Tem que honrar. Deus vai honrar a parte dele. Você precisa honrar a sua. Está combinado? Última palavra. Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vê, você assinou agora a aliança, um contrato. Vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Aleluia. Assinou aí, Cleusa? Assinadinho? Assinou, né? Todo mundo assinou? Ih, pastor, estou com medo de assinar aqui. Ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Assina aí. Se você já tem Jesus, renova. Se você não tem, receba Jesus como seu Salvador. Você tem um cartão aqui, ó, aí no bolso da cadeira. Você que está assistindo a transmissão, tem um cartão desse online no nosso site. Preenche, envia, ou você preenche aqui, entrega na recepção. É o primeiro passo. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, se arrepender dos seus pecados. Já vimos isso. E aí depois, e com isso, você está fazendo também uma aliança com Deus. Não tem nada melhor do que ser aliançado com Deus. É um casamento maravilhoso. É bom demais ser aliançado com Deus. Aliança é coisa séria. Não faça aliança errada, aliança maligna, aliança do engano, aliança que vai comprometer sua vida, sua fé. Faz aliança com Deus, faz aliança com a igreja, faz aliança com as coisas certas. Principalmente se você ainda não é um cristão convertido ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, aceite Jesus, faça aliança com Ele. Vocês entenderam, minha gente? Esse é o tipo de mensagem que você não ouve todo dia, não, né? Só de vez em quando que você ouve um negócio desse, não é verdade? Então, pega depois o YouTube, ouve de novo. Quem quiser o esboço dessa mensagem, a gente envia, para você entender bem. Leia o livro que eu indiquei, ali explica direitinho sobre o que eu acabei de falar, com muito mais detalhes, tá? E anda com a gente aqui, na célula, você vai poder discutir esse assunto a semana toda. Então, esse é um assunto pouco debatido, pouco conversado, mas muito importante para todos nós. É um assunto bíblico. Vamos ficar em pé. A banda já pode vir. Nós vamos orar. Você vai ouvir uma música, depois tem um encerramento aí com o pastor Eliezer. Não vai embora. O culto termina com a bênção apostólica, tá? Não vai embora antes, não. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo testifique com o nosso espírito
a palavra que acabamos de ouvir, nos trazendo ainda mais esclarecimentos. Vamos orar por isso? Pai, esse assunto é tão sério. Eu espero que eu tenha sido claro com meus irmãos, para eles entenderem a seriedade disso e praticar. Então, em nome de Jesus, traz entendimento constante ao nosso coração, para que façamos aliança com o Senhor e as alianças que o Senhor autoriza e orienta. Nenhuma outra. Livra-nos do mal. E se alguém está aqui que ainda não recebeu Jesus como Salvador, assistindo a transmissão, a gravação, que em nome de Jesus se converta e também faça uma aliança contigo. Essa é a nossa oração, Pai. Que esta seja uma igreja aliançada com o Senhor, que não faça qualquer outra aliança que o Senhor não permitir. Nos dá a proteção, nos dá o dom de discernimento de espíritos. Nos dá a tua bênção, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Entre no nosso site www.ibjs.com.br. Lá você poderá conhecer melhor os nossos trabalhos e também nossos ministérios. Você pode também nos seguir pelas redes sociais, Instagram e Facebook.